Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tutoriais do MQL5. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Duarte, fundador aí do canal e também da comunidade de traders Litoral Trading. Se desejar conhecer mais, vou deixar os links aí na descrição do vídeo. Nessa aula aqui, pessoal, nós vamos responder a mais uma dúvida de um membro aqui da comunidade do YouTube, que é o Cleiton Nascimento. Ele perguntou o seguinte: olá, tutorial MQL5, faz um tutorial para limitar o número de operações de um EA, por exemplo, uma operação um dia, 2, 3, e que seja colocado junto da lógica de entrada. Seus vídeos são muito didáticos. Obrigado, Cleiton, agradeço aí a força. Vamos responder a dúvida dele então. Para responder a dúvida dele é um tanto simples, porém tem alguns detalhes que a gente precisa prestar muito atenção. Ele quer duas coisas, na verdade. Ele quer limitar o número de operações, mas não somente o número de operações. Ele quer fazer isso ao dia. Então, operação naquele dia ali. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é como sempre, criar aqui um arquivo do zero. Para esse caso, a gente vai precisar criar um Expert Advisor, que somente um robô tem o poder de abrir e fechar operações, como a gente sabe, né? Eu vou criar aqui como nome teste2, como eu já tenho aqui, tá? Então, avançar, concluir. Nós vamos limpar esses comentários aqui. Beleza, deixamos dessa forma. A primeira coisa que a gente vai fazer é importar a biblioteca Trade, a biblioteca que nos permite operar aqui dentro do nosso robozinho. Então a gente vai lá no Global Scope, vamos colocar aqui o Include. Está dentro da subpasta Trade, trade.mqh. Feito isso, agora você vai salvar o seu projeto, tá? Vai tocar aí um Ctrl S. Você vai para baixo aqui, nós vamos criar a biblioteca Trade, CT maiúsculo, Trade, você vai perceber que já vai aparecer ali. E vamos colocar aqui o nome tipo meu Trade. Ponto e vírgula. Beleza, agora se a gente digitar essa palavra, nós vamos abrir aqui as funções para a gente operar. Vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui no evento, vamos criar na verdade um timer, para a gente poder trabalhar melhor com esse assunto aqui. Tá? Ou podemos criar no OnTick mesmo também, acho que não tem problema. Só que claro que vai ter um problema aqui, pessoal, a gente está aqui no final de semana, tá? O mercado está fechado. Então, por conta disso, a gente vai ter que utilizar o testador de estratégia para a gente poder fazer os testes. Agora, se você tiver no mercado aberto, pode fazer com ele aí na conta demo sem problema nenhum, tá? Vamos criar aqui no OnTick mesmo. Vou criar aqui, ó, meu trade. Ponto. Tocando aqui, a gente já percebe que tem as funções de operação. Vou tocar aqui um buy. Vou criar aqui uma operação de compra. Vou definir aqui o volume 0.01. O ativo, no caso, é o ativo atual, então a gente faz um symbol. O preço, lembrando que a gente vai pegar o preço ASCII do nosso ativo, né? Então, symbol, info, double. Vamos pegar a informação do ativo atual, symbol, ASCII. Beleza? Você pode transformar isso aqui numa variável double se você quiser, tá? Para se tornar um pouco mais limpo o código. Dando a vírgula, stop loss não vai ter, vou deixar zerado. Take profit também não vai ter, vou deixar zerado. O comentário também não vai ter, posso nem preencher isso aqui, vou fechar aqui as parênteses. Beleza. Se eu tocar aqui para iniciar em dados históricos, deu um pequeno erro aqui. Ah, tá, tem um sinal de mais aqui que não era para estar. Beleza, se eu tocar aqui para iniciar em dados históricos, vai abrir aqui o backtest do MetaTrader, né? Vai carregar aqui os dados e tudo mais. E a gente percebe que a cada tick, olha só, cada atualização do preço ele está operando, né? Isso aqui também vale para um timer, por exemplo. Então, como é que eu faço para abrir somente uma operação? Na verdade, a gente tem que criar um filtro. A gente vai criar aqui uma condição. Vamos voltar lá para o código. Vamos criar aqui uma condição if positions total for igual a 0, por exemplo. Aí ele vai operar. Posso deixar isso aqui, né? Abrir e fechar a chave. Então, se ele identificar que as posições forem 0, ou seja, não tiver nenhuma operação, aí ele vai operar. Se eu rodar aqui agora, vocês percebam que ele vai abrir somente uma operação. Olha só, abrir somente uma, não importa o quanto o preço ande, ele está aqui embaixo, ó, somente uma operação aberta, tá? Então é basicamente assim. Só que existe um problema quando a gente utiliza essa função aqui, o positions total. Por quê? Porque ele pega as posições de todos os ativos, a posição daquela conta especificamente. Então, cara, mas eu quero verificar se tem operações nesse ativo aqui especificamente. Aí já complica um pouquinho mais, porque a gente vai ter que criar um algoritmo para filtrar os trades, as operações desse ativo aqui.
tá? Então aqui embaixo a gente vai filtrar, a gente vai na verdade criar um algoritmo, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos criar um algoritmo inteiro, integer, checar posição do ativo, por exemplo, um nome assim só para a gente poder entender, tá? Aí você coloca aí o que você quiser, tá? Vou abrir e fechar parênteses, tá? Eu posso colocar aqui uma variável, uma string, para mim definir o ativo que eu quero, por exemplo, se eu desejar, no caso, né? Vou colocar aqui string ativo, tá? Fechar parênteses, vou vir aqui embaixo, colocar, abrir e fechar a chave, beleza. Aqui eu criei uma condição, eu criei um algoritmo, tá? Um algoritmo inteiro onde ele vai checar a quantidade de operações no ativo atual e vai retornar um valor inteiro. É basicamente essa função aqui, só que esse algoritmo aqui vai filtrar pelos ativos as operações do ativo atual, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu vou criar aqui uma variável, eu posso criar ela aqui mesmo se eu quiser, tá? Integer, por exemplo, integer, ou posso criar lá em cima também, acho que não tem problema, tá? Posso criar lá em cima, integer, vou colocar aqui tipo, sei lá, posições, tá? Fecho ponto e vírgula, e aqui no início do algoritmo, eu posso até criar um comentário aqui, eu venho aqui em editar, avançado, funções de cabeçalho, eu posso colocar um comentário aqui, ó, checar posições do ativo, por exemplo, né? Aí aqui no começo do nosso algoritmo a gente vai dizer que essa variável é 0. Posições é igual a 0, tá? Então, a cada checagem que ele fizer, ele vai começar como 0 e aí ele vai contar o número de posições, tá? Para não ficar acumulando, porque se a gente não colocar isso aqui, ele vai ficar acumulando e vai aumentando, vai virar uma bola de neve, tá? Então isso aqui é para evitar que aconteça isso. Posições igual a 0. E aqui, na verdade, a gente já pode colocar um return. Return posições. Beleza, tá? Então, o que aconteceu aqui? Quando a gente cria um algoritmo aqui, integer, double ou string, a gente sempre precisa colocar um return, tá? Porque a gente disse que aqui é um algoritmo inteiro, então a gente precisa dar o resultado desse algoritmo aqui. A gente coloca o return. Se fosse aqui void, aí não precisaria de um return, porque o void é uma função que você manda fazer alguma coisa, não precisa retornar um valor, tá? Beleza. Agora aqui no meio a gente vai fazer a contagem das posições do ativo. Vamos lá então. Aqui a gente vai criar um comando for. Se você já viu as aulas anteriores desse canal, você já pode ter lembrando o que eu estou fazendo aqui. O for é um comando de loop, é um loop literalmente, tá? Então a gente vem aqui for. Vamos criar uma variável inteira i, que é um padronizado aqui para o comando for. E igual positions total, tá? Agora a gente vai dar aqui um ponto e vírgula, tá? E a gente vai dizer o seguinte: se o i for maior do que 0, ponto e vírgula, e menos menos. Show de bola. Então olha só, a gente disse que a variável i vai ser o número total de posições. E se esse número total for maior do que 0, for 5, por exemplo, ele vai diminuir. Aí ele vai para 4. Aí ele vai pegar as informações da posição número 4. Depois ele vai fazer isso aqui para a posição número 3 até chegar aqui no 0, tá? Então aqui a gente vai dar um tab, vamos abrir e fechar aqui chave também, tá? E aqui nós vamos pegar a informação da posição que for selecionada no for. Então a gente vai fazer o seguinte, vou dar um tab aqui para dar um espaço. Se position get symbol, qual posição? Posição i for igual a essa variável que a gente criou aqui, ó, ativo, abre chave, posições mais. Então o que aconteceu aqui? Ele identificou que tem 5 operações abertas. Ele vai começar pela primeira, a quinta operação. Se essa operação for igual ao ativo atual, vai contabilizar uma. Aí ele vai para a operação 4. Se ela for do ativo atual, vai contabilizar uma. Vai para 3. Se for do ativo atual, vai contabilizar uma. Se não for, vai ignorar. E depois ele vai voltar, ele vai dar o resultado para a gente de quantas posições tem no ativo atual, tá? Agora dá pra gente fazer o seguinte, pessoal, dá pra gente colocar aqui um comentário, tá? Aqui embaixo do tick, por exemplo, comment. A gente pode escrever aqui no comentário esse algoritmo aqui, ó, checar posição do ativo
e aqui a gente coloca o nome do ativo, que é essa variável que a gente definiu aqui, ó, para a gente definir o nome do ativo. É o ativo atual, então a gente coloca aqui symbol. Fechamos parênteses, damos ponto e vírgula, a gente pode testar ele aqui. Não, deu alguma coisa errada aqui, pessoal. Vamos voltar lá para ver. Ah, tá, aqui ó, eu esqueci de colocar o igual. Vamos voltar lá. Olha só, o número 1. Legal, né? Agora, se eu voltar lá pro código, vou colocar aqui, ó, se o positions total for menor do que 2. Aí ele vai abrir. Então, ele vai abrir duas operações. Vamos ver lá? Olha só, ele abriu duas operações e marcou lá como 2, ó. Tá vendo? Agora, se eu voltar lá e colocar aqui o nome do outro ativo, por exemplo, aqui, ó, GBP-USD, entre aspas duplas, aí ele vai ver se as operações atuais aqui são do GBP-USD. Então lá é para estar zerado. Vamos ver lá? Olha só, 0. Tá pequenininho aí para você, eu tô numa resolução bem alta aqui, mas tá zerado lá, ó. Então é basicamente assim. Aí aqui você pode apagar esse comment aqui, tá? Você pode apagar isso aqui. E aqui no positions total você coloca o nome do nosso algoritmo aqui, ó, checar a posição do ativo. E que a gente define aqui symbol, né? Então, se a quantidade de operações desse ativo for menor do que 2, aí ele abre. Ou seja, ele vai abrir duas posições. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá, abriu duas posições. Não sei se você está conseguindo ver aí. Olha lá, aqui embaixo, ó, duas posições. Bacana, né? Aí agora outra dúvida que o Clayton teve é o seguinte: limitar o número de operações, uma operação ao dia. Só que eu não entendi, Clayton, se você quer que no final do dia o EA feche a operação e abra outra no outro dia. Eu não vou fazer isso por enquanto, eu só vou fazer o que você falou aqui. Checar se tem uma operação no dia, tá? Só que basicamente assim, ó, isso aqui que a gente já fez já checa isso, tá? Só que, por exemplo, assim, ó, eu vou lá e vou fechar a operação que está aberta. Aí o EA vai identificar, não, mas já teve uma operação hoje. O usuário fechou, mas já teve uma operação hoje. Então eu não vou operar mais. Aí a gente teria que criar uma outra condição para checar o número de posições do dia, tá? Só que isso aqui é um assunto que já ficaria um pouco mais complicado. Se você quiser que eu responda isso aí, Clayton, faltou ainda alguma dúvida para me responder, você deixa nos comentários desse vídeo aqui, que eu faço um outro aí respondendo talvez um pouco mais detalhes, tá? Ok? Combinado? Agora, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, pessoal, é que eu desenvolvi uma biblioteca que facilita isso aqui, ó. Isso aqui já está pronto. Já está pronto. Você encontra essa biblioteca, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, tá? Dessa biblioteca, porém, esse link aí vai te levar para essa biblioteca aqui, ó. Lá na minha página da MQL5, essa aqui, ó, Symbol Trade Made Simple. Essa é uma biblioteca que eu desenvolvi, que ela expande as possibilidades que você faz no MetaTrader. Ela te dá tudo isso aqui, ó, de funções para você controlar e pegar informações da sua conta, do ativo atual, das operações que estão abertas, de tudo, tá? Inclusive, ela tem essa função aqui, ó, Symbol Open Positions Total, que é basicamente isso que a gente fez aqui, tá? Então você baixa essa biblioteca, você vai jogar essa biblioteca para a pasta include do seu MetaTrader. Você vai baixar aqui, ó, você vai tocar aqui, ela vai baixar e você vai jogar aqui para a pasta include do seu MetaTrader, ok? Feito isso, você também pode baixar essa biblioteca aqui, ó, Trade Out, e jogar para a pasta Trade do seu MetaTrader, tá? Feito isso, você vai incluir essa biblioteca aqui no seu projeto. Você vai fazer o que? Você vai vir aqui, include, você vai fazer isso aqui, ó, Symbol Trade Made Simple.mqh. Vamos rodar para ver se não deu nenhum problema. Não deu nenhum problema. Feito isso, pessoal, você vai conseguir ter essa função aqui, ó, pronta. Então você vai poder apagar isso aqui, tá? E aqui no lugar do checar a posição, você iria digitar o seguinte, ó, symbol, olha só, open. Olha o que acontece aqui, ó. Quantas funções você tem aqui, ó. Você pode jogar
o stop para o ponto de entrada, pode fechar todas as posições. Aí a gente vai criar essa função aqui, ó, Open Positions Total. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Pronto, show de bola. Ele já vai funcionar. Então eu desenvolvi uma biblioteca que expande em muitas funções que você consegue fazer dentro do MetaTrader. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você estar baixando ela. Se tiver alguma dúvida, se der algum problema, claro, comenta aí que eu vou estar ajudando com o maior prazer, tá ok? Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, dá um dislike. Mas diga por que você deu um dislike para mim estar melhorando aí nos próximos vídeos, tá ok, pessoal? Um abraço, tamo junto aí. Bora pro game, bora aprender a programar.